Equações diferenciais. São as equações cuja incógnita é uma função que aparece na equação sob a forma das respectivas derivadas, como por exemplo na equação a seguir. Nós podemos ver aqui as derivadas na equação. Já as equações diferenciais ordinárias são as equações que envolvem as derivadas de uma função desconhecida de uma variável, como nessa equação aqui, em que a variável desconhecida, nesse caso, é o y. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ordem e grau de uma equação. A seguir temos um exemplo de uma equação escrita como polinômio. A ordem de uma equação é a ordem da mais alta derivada que aparecer. Já o grau é a potência que se acha elevada a uma derivada de ordem mais alta. Aqui no caso da equação temos grau 3 de ordem 2. Agora eu vou mostrar a solução de uma EDO. A solução é uma função que, juntamente com a sua derivada, contempla a igualdade. Essa aqui é a função e essa aqui é a derivada. Primeiro, nós temos que achar a derivada primeira da função, que aqui nós derivamos e encontramos a sua derivada. Depois, nós substituímos aqui com a devida derivada. A derivada vai no lugar aqui, no lugar da derivada. A função vai no lugar do y. E aqui nós continuamos com a igualdade. E resolvendo essa equação, 2e menos e igual a 1e elevado a 2x, que também é igual a 1e. Ou seja, a igualdade é verdadeira, portanto, essa função é a solução. E agora iremos ver o segundo exemplo resolvido. Onde iremos verificar se essas duas funções, é uma solução para desta equação. Em primeiro lugar, iremos derivar esta função. Após derivar, obtivemos esse resultado. Depois disso, substituímos o resultado da derivada na função. Após isso, verificamos que esta função é uma solução da equação. Logo, 0 igual a 0. Já nessa segunda função, iremos derivar. E logo após derivarmos, percebemos que não é solução, portanto, ela não é uma solução da função. Vamos considerar uma equação de primeira ordem. Vamos fazer uma interpretação geométrica dessa equação agora. Do lado esquerdo, nós temos uma derivada da função de y em relação à variável x. Do lado direito, nós temos uma expressão matemática que depende de xy. Agora, vamos fazer uma representação do campo xy, que é o campo de direções. A gente vai considerar o campo genérico desse plano, que pode ser calculado e que vai ser resultado em um valor alfa. O valor alfa dessa equação vai ser denominado a expressão matemática dada. Ele vai ser o ponto encontrado. Agora nós vamos trabalhar com um exemplo. Nós vamos usar uma tabela, que seria essa tabela aqui, onde nós iremos calcular x menos y. Calculando 2 menos 1, a resposta é 1, e assim por diante na tabela. Depois disso, nós vamos pegar os 5 pontos, esses pontos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, e nós vamos colocar eles no grafo com as ordenadas seguintes. Aí nós vamos pegar, por exemplo, aqui, x2, y1. Aqui, ó, x2, y1, e nós vamos achar o ponto 1, que seria esse ponto ali, dy, dx. Feito isso, nós vamos fazer isso com todos eles. Nós vamos achar um ângulo bissetriz, né? E depois disso, nós vamos ver que está feito o exercício. Porém, isso daqui é uma forma muito trabalhosa. Isso daqui é feito para poder calcular valores de inclinação. Mas é uma forma muito trabalhosa e isso daqui é feito para poder ser usado no computador. Então, concluímos que, para poder fazer a representação de campos de direção, nós usamos programas para poder fazer essa representação, como o MATLAB, o Implot e outros.